Como é que tá? Oh, dá para ver a imagem e dá para ver que está gravando aqui, né? Sim. Bacana. Acho que agora tá legal, né? Deixa eu só aqui dar, então, um bom dia para todos. Então, bom dia. Deixa eu ver se eu ajuda. Bom dia para todos. Para todos. Vamos escrever italiano aqui, então. Como é que é aí? A Ana está aí? Deixa eu ver se a Ana já está aqui. Buongiorno, Ana. Buongiorno, professor. Hoje eu vou dar uma tarefa para... o Rafa. Buongiorno, Rafa. Buongiorno, professor. Não foi até 3 da manhã hoje de novo, não, né, Rafa? Não, só até umas 12h54. Ei, Rafa, vai devagar, Rafa. Esse Rafa. Eu te mandei já o que você pediu aí de manhã. Ontem, que eu terminei tarde a reunião, acabei que eu não te chamei de novo ontem. Não, tudo bem, eu vi, professor, mas eu não consigo abrir no Overleaf, tem que ser arquivo .zip. Esse não funciona, não. Eu converti para .zip e abri no Overleaf, mas ficou todo desconfigurado. Ah, é? Então eu mando de novo os arquivos, então. Tá bom? Separados. Tá bom. Ou então você pode zipar na sua máquina, sem ser no Overleaf, e aí copiar só para o Overleaf o arquivo que você precisa. Eu fiz isso. Eu zipei aqui na máquina e upei para o Overleaf, só que ele carrega tudo desconfigurado. Olha que estranho. Tá bom, então eu vou te passar os arquivos separadamente, tá bom? Tá bom, combinado. Depois que lá para meio-dia, porque lá para meio-dia e meia, que eu termino a aula meio-dia e pouco, aí a outra aí eu passo para você. Combinado? Lúcio, bom dia, Lúcio. Estou vendo o Lúcio aqui que já chegou também. Bom dia. Bom dia, professor. Tranquilo? Tranquilo, Lúcio. Vamos lá, né? Uhum. Vamos começar, né? Beleza. Deixa eu aqui dar a tarefa para Ana. Como é que escreve buongiorno, Ana? Vamos lá, dita aí para mim. Eita, professor. Hoje eu falei que é aula de italiano hoje. Mas escrever já é difícil. Bora lá, eu vou tentar. Vamos lá. Eu comecei. Não, tem o U, não tem? Tem o U. O. O. É N ou é M? Aí eu não sei. N, isso mesmo. Bom, perfeito. Agora o G tem pronúncia de DZ, di. Então, bom, como é que é? Giorno. Como é que ficaria agora? O. R. N. Buongiorno. O. Bacana. E agora a tutti, TI é ti a pronúncia. Então, buongiorno a... T-U-T-I. 2 T's, né? 2 T's? Ah, não sabia. 2 T's. Aí, ó. E o plural com a palavra masculina é feito em I, ó. Então, tutto é singular. Todo. Ah, legal. O plural é tutti. Pronto. Já igual hoje... o latim, né? E o latim, geralmente, o plural é feito com A. Por exemplo, ó, se você tem aqui momentum. Ah, sim. O plural é momenta. Então, quanto, né? Pelo menos as palavras que a gente está acostumado a usar, quanto, aí fica os quanta. Esse aqui é o plural. E aqui o singular. Então, geralmente, no latim, o usuário. E algumas palavras do italiano também faziam plural com A também. Mas, em geral, as palavras masculinas, o plural é feito com I, e as femininas são feitas com E. Beleza? Por hoje tá bom, né? Olha, eu apoio uma matéria de tópicos, só que de italiano com Gargano, hein? Tá bom. Eu apoio também. Tá bom, nós vamos fazer isso aí daí depois, Matheus. Matheus é sempre, como é que eu poderia, diplomata e sensato, né, Matheus? Bacana. Maravilha. Mas vamos lá. Vamos voltar agora para a nossa aula, né? Então, a gente tinha calculado o quê? Os elementos
os elementos de matrizes, correto? Matrizes do operador energia cinética, não é isso? E aí a gente pegou os elementos fora da diagonal. Diagonal principal. Ou seja, por caso do I diferente de J. Foi assim ou não foi? Isso. É. Então, vamos tentar lembrar aqui, né? O T de IJ, ele tem que ter aquele H quadrado sobre 2m ou 2μ, tanto faz, se a gente está com a massa reduzida, então vamos colocar μ para ficar melhor. E aqui tinha aquele termo, né? B menos A ao quadrado, onde B menos A é o intervalo onde você está fazendo a integração, né? Então, é aquela parte do R, né? E aqui você lembra que tinha o menos 1, ó, que dependia de I e de J, não era assim? E aqui tinha um 2 que vinha, que a gente tirou lá daquelas transformações todas que a gente fez. E aqui aparece uma diferença dos senos, né? Ao quadrado o inverso. 1 sobre seno ao quadrado. Agora que vocês lembram aqui como é que era? Era π. Aqui primeiro era a diferença de I menos J. E aqui tinha que ter o quê? Tinha que ter o 2n, né? Onde n era o número de quadratura. Era assim ou não? Estão lembrados? Uhum. E a outra era I mais J. Exatamente. Então aí fica fácil a gente guardar, né? Soma seno ao quadrado de aqui de π, e aqui ficaria I mais J, olha só, sobre 2n, fechou, e aqui fechou. Não era assim que a gente tinha feito? Isso. E aí, a gente ia começar agora dos elementos, porque toda essa conta que a gente fez aqui, a gente considerou que o I era diferente de J. Estão lembrados lá naquelas contas todas que a gente fez? E agora nós vamos pegar os elementos do operador T, para não ficar escrevendo energia cinética, né? Para I igual a J. Ou seja, da diagonal principal. Tudo bem até aí? Uhum, sim. Tá, né? Tranquilo. Bom, a gente não vai fazer todas aquelas contas de novo, né? A gente vai, então, começar desse ponto que a gente começou, a gente montou toda, né? A gente tinha começado assim, que nem ter o que o T e J, era aquela projeção em RI, de T, de RJ. Aí nós colocamos aquela relação de completeza. Qual que era a base que a gente tinha colocado mesmo? Era somatório de N, que ia de 1 até N menos 1. Como que a gente chamou a base mesmo? Foi de φ? Eu não me lembro mais. Vocês lembram? Se eu não acho me que foi engano, de foi φ. mesmo. Foi φ, né? Φ de N. Então, a relação de fechamento da base aqui. Então, isso aqui seria uma base que a gente vai dizer que são conhecidas, né? Conhecidas. Pronto, função de bases conhecidas. Epa, tá, faltou um S aqui com A aqui, pronto. E aí, a gente jogou, então, essa relação aqui dentro. E depois, bom, vou só lembrar mais um pouquinho, aí a gente dá uma paradinha, né? Aqui ficaria R de I, aqui de T. Opa, o T a gente já colocou aqui o T. E aqui a gente colocou, então, a relação de fechamento. Somatória de N, que vai de 1 até N menos 1, de φ de N, e aí fechou, e aqui ficaria o R de J. E aí,
Vou dar só mais um passo aqui, que é R, né? E aqui ficou assim, ó, ficou então, a gente ainda substituiu o operador aqui, ó, que é menos H ao quadrado sobre 2μ, onde μ é a massa reduzida. Então, ficaria isso aqui como sendo menos H ao quadrado sobre 2μ, está aqui. E aqui ficaria RI. E aqui ficaria... Oh, vamos até antes de substituir isso, vamos fazer outra coisa primeiro. Daqui a pouco a gente substitui isso aqui, que a gente usa as quadraturas primeiro para ficar mais simples. Para ficar uma equação mais simples primeiro. Então, ficaria T aqui, ó. E aqui vai ficar o seguinte, vai ficar um φ de N. Tá aqui o φ de N. E aqui, ó, vai ficar φ de N com RJ. Então, isso é igual a RI, o T, e aqui o φ de N, e aqui ficaria o φ de N de RJ. Estão lembrados que era assim que a gente fez? Só que tem que ter um somatório aqui ainda, né? Isso. Um somatório de N que vai de 1 até N menos 1. Agora, a gente tem o somatório aqui, vai ter N menos 1, porque é o número de pontos que a gente tem na quadratura, né? Que a gente pegou aquelas quadraturas igualmente espaçadas. Vocês ainda lembram como é que a gente obteve isso? RI era igual a A mais B menos o A sobre N vezes I. Não era assim que a gente pegava os pontos igualmente espaçados entre A e B? Então, então, cada ponto desse que está aqui dentro é um RI, ó. Né? Lembrando que o I aqui ele é de 1, 2, 3 até N menos 1. Então, ele pegava o número de pontos, né, de divisões, ou de R's aí, nessa coordenada R que está aqui, que a gente está querendo saber, está dividindo ela entre A e B. Isso aqui é a coordenada R, né? A gente está pegando o intervalo de AB. Então, os R's que saem aqui, ó, esse R, esse R, esse R e esse R, são dados por essa expressão aqui, que dá um número N, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para 4 R's, você teria 5 N's, que é o número de divisões ou de intervalos que você tem. Então, por isso que o somatório ele vai de N a menos 1, e não até N, que é o número de pontos que você tem, né, que você está dividindo o seu intervalo que você está integrando. E aí, ó, não vou fazer tudo de novo a passagem, mas aí a gente pegou isso aqui, ó, a gente aproximou para uma quadratura gaussiana, né, que vai aparecer aquele peso ômega, e depois a gente vai dizer que vai ser igualmente espaçados, e o igualmente espaçados aqui coincide com esse valor que está aqui, ó, da maneira como a gente está pegando a grilha, né? Ou a malha, que é igualmente espaçada, e cada intervalo vai ser B menos A sobre N, então vai ser o nosso ômega aqui dentro, e aí em paralelo, agora sim, a gente substituiu o operador T, que é menos H quadrado sobre 2μ, da derivada segunda com relação a R. Então, quando a gente faz isso, não vou fazer tudo de novo, para a gente não perder tanto tempo. A gente chegou nessa expressão aqui, ó. O T de IJ era igual a H quadrado sobre 2μ. Aí vinha aquela parte lá que a gente tinha, que era o π sobre B menos A ao quadrado, né, que não podemos esquecer que é do quadrado. E aqui tinha um 2 sobre um N. 1 sobre o N, era 1 sobre N. 1 sobre N, aí vinha o somatório do N, que ia de 1 até N menos 1. Aí aqui aparecia o N ao quadrado, seno, e aqui ficaria já do NPI sobre o N grande, que é o número de quadraturas, multiplicado por seno de NPJ sobre N. E aí a gente fez aquela brincadeira toda, foi substituindo, foi fazendo as contas, lembra disso? Até chegar nessa expressão que a gente chegou aqui, ó.
É essa que está aqui, ó. Aí, o procedimento para fazer aqui é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, com a diferença que a gente já coloca o I igual a J aqui já no começo, ó. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, vamos reescrever isso aqui. Então, T de II igual a H quadrado sobre 2.000, e aqui vai ficar π sobre 2b menos o A ao quadrado, 1 sobre o N, somatório em N, que vai de 1 até N menos 1. E aí, o que vai acontecer? Esse termo aqui é igual a esse termo aqui agora, né? Então, vai ficar N ao quadrado. É isso? N ao quadrado. E aí vai ficar seno... Seno ao quadrado também, né? Seno ao quadrado também, né? Seno ao quadrado de NΠ sobre I sobre o N, não era assim? Isso. Uhum. Tudo bem até aí? Como é que tá? Era assim mesmo, né? Ok? E Não agora tinha o aqui sinal de menos não, né, professor? Na frente não, né? sinal de menos, aonde que você está dizendo sinal de No H menos? cortado ao quadrado, lá na frente, acho que não, né? Acho que não, porque a gente já fez aquelas, já substituiu todos esses valores aqui, ó, quando a gente pega que sai daqui, a gente já substitui, faz os somatórios, depois aparece uma delta de Kronecker, depois já aparece o sinal de menos lá do coisa e cancela com esse menos que estava aqui da... Não sei se você vai lembrar, eu só falando assim, mas aí no final, quando a gente chega nessa expressão, já está com o sinal corrigido já. Tá certo. É que eu já peguei ela bem lá na frente para a gente dar menos passo para a gente, que é só o que muda de uma para outra. Tá bom. Tá bom? Tranquilo. Tudo certo, Lúcio? Sim. Ok, então era isso que dava aí. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente só vai abrir esse somatório em duas partes aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, se vocês lembrarem que seno ao quadrado de x pode ser escrito como meio, aí aqui fica assim, de 1 menos cosseno de 2x. Vocês lembram dessa relação ou não? Alguém lembra dessa relação? É verdade isso ou não? Sim. Sim. Né, que fica duas vezes o que está aqui. Então, cosseno, porque sai dessa relação aqui, cosseno de 2x, né? Estão lembrados? Sim. É. Então, a gente pode abrir isso aqui agora em dois termos, para ficar mais simples para a gente. Então, vai ficar assim, ó, o T de II vai ficar igual a H quadrado sobre 2.000, e aqui vai ficar de π sobre B menos o A ao quadrado, 1 sobre N, e agora vem aqui, ó, meio, então vou pôr o meio aqui do lado de fora, ó, esse meio que está aqui, somatório de N, que vai de 1 até N menos 1, também está aqui, aí vai ficar N ao quadrado, menos somatório de N, que vai de 1 até N menos 1 maiúsculo, de cosseno de NPI sobre N. Olha se é assim mesmo. Só que o meio aqui é o meio de tudo isso, né? É isso mesmo? Faltou um N ao quadrado daqui também, né? Aí seria cosseno de 2NIπ, não? 2Nπ. O argumento seria duas vezes NIπ, não? Sobre N. Sim, apareceria tem que aparecer
O 2. Isso, tem um 2 aqui, é verdade. Ó. Aqui que você está falando, né? Isso, exatamente. O resto tá ok, Lúcio, que eu fiz um pouco rápido aí, eu não conferi tudo. Tranquilo. Acho que ficou tranquilo, né? Então, então vamos lá. TI sobre 2.000 de π sobre b menos o a ao quadrado. Aqui vai ficar 1 sobre 2n, né? Isso. Né? E aí vai ficar aqui um somatório de n que vai de 1 a n menos 1, do n ao quadrado, e aqui menos outro somatório de n que vai de 1 a n menos 1, do n ao quadrado, cosseno ao quadrado. Agora vamos fazer aquela brincadeira aqui, ó. A gente já pode até fazer aqui. Se eu chamar o a de I π sobre n, ó. Acho que é a mesma coisa que a gente fez lá. Então aqui, ó, n πi, então vai ficar, é o a, então vai ficar 2na. Opa, 2n, n minúsculo, né? Porque tem um n aqui, ó, tá vendo? Então 2na, correto? Assim, ó. Olha se está correto. Sim. O cosseno é ao quadrado mesmo, professor? Não, não é quadrado, não. Eu que estou inventando aqui. Ah, sim, beleza. Aí, é porque estava ao quadrado e o seno eu resolvi colocar aí. Não, mas você concorda que é 2na aí mesmo? Não é isso? Olha, aqui fica o I π sobre n. Então vai ficar 2, que já estava o n minúsculo, e o a. Tá correto? Acho que sim, né? Isso, Acho que aí tá certo agora. Agora, eu vou colocar como lista de exercícios duas coisas para vocês verificarem. Primeiro, isso aqui, ó. N que vai de 1 até n menos 1, do n ao quadrado. Então, quero que vocês provam, ver como é que seria essa série aqui, a de 1 até n menos 1, e aí ver se isso aqui vai dar isso aqui mesmo, ó. 2n menos 1, que multiplica n menos 1 sobre 6. Aí eu gostaria que vocês provassem essa relação, tá bom? Como uma atividade. E a outra que eu queria que vocês mostrassem, e o procedimento foi análogo ao que nós fizemos, por isso que eu não vou fazer de novo, é exatamente igual que a gente fez aqui, ó, para o caso do I diferente de J. A diferença é que antes a gente tinha um termo para B e para A e não aparecia esse 2 que está aqui, ó. Lembra? Era assim, ó. Somatório de n que vai de 1, somatório de n que vai de 1 a n menos 1, do n ao quadrado, e aqui era assim, ó. Cosseno de NA, depois tinha assim, menos somatório IN, que vai de 1 até n menos 1, de n ao quadrado, de cosseno de NB. Lembra que era assim que a gente tinha? Lembra que aparecia assim, quando o I era diferente de J? Sim. Só mudava o argumento A e B. Exatamente. Também ficou ruim aqui, como eu fiz aqui, ficou tudo bagunçado, ó. O pincel estava ruim, deixa eu melhorar aqui, ó. Então, isso aqui ficaria n ao quadrado cosseno de NB. Então, aqui aparecia o J aqui dentro do B e aqui aparecia o I dentro do A, que é exatamente como a gente fez aqui, ó. Né? O outro era B, era igual a J de π sobre N, alguma coisa assim. Só que lá tinha o I menos J e etc. Mas é uma coisa parecida. E aí, o que a gente achou?
o que a gente acha? Fazendo o procedimento análogo que a gente tem, deixa eu lembrar aqui como é que a gente pode escrever, então. Isso aqui ficaria assim, ó. Menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4, derivada segunda com relação ao A, que é aquele argumento que a gente acabou de colocar agora, da parte real, daquele mesmíssimo procedimento que a gente fez. Só que não vai precisar de fazer para o B, só para o A, e a diferença é que agora, aqui agora aparece um 2, ó. Só essa diferença, mas o procedimento é exatamente o mesmo do que a gente tinha feito lá. Então, isso aqui vai de N, vai de 1 até N menos 1, e aí aquela parte, ó, é elevado a I de 2NA. Antes era INA. Lembram disso? Então, está vindo 2 aqui, ó. A diferença só está sendo 2, mas o procedimento é exatamente igual. E isso aqui, então, ó, era o que a gente tinha feito como somatório de N, que vai de 1 a N menos 1, de N ao quadrado, cosseno de 2NA. E a resposta disso aqui, fazendo todo aquele procedimento que a gente fez, vai dar uma coisa desse tipo aqui, ó. N sobre 2, e aqui aparece um cossecante ao quadrado de A menos um N. Era N sobre 2 que aparecia no outro, né? Tinha algumas pequenas diferenças. Mas aí eu quero que vocês achem essas duas expressões aqui, ó, como atividade. Como atividade. Deixa eu escrever aqui com o pincel. Tá ok? Quero que vocês cheguem nessas duas expressões aí, por favor. E aí vocês entregam essa atividade também, pode ser? Ficou claro? Ficou sim, professor. Só volta só um pouquinho, só para Aí. terminar de copiar. Ah, você está copiando? Tá, desculpa. Olha aí. Olha aí, pode copiar, pode copiar. Aí basta fazer a do número do A, porque a B é a mesma coisa, né? E nesse caso aqui não tem nem a B, Lúcio. Aqui eu só tinha dado o exemplo do I diferente de J. Aqui, ó, para o I igual a J, só tem um termo. Ah, tá. Que simplificou, é mesmo. Uhum. Exato. Não é porque você não tem mais a parte de B, só tem a parte de A agora. Entendi. A diferença que aparece é o 2 aqui, ó. Entendi. Mas ele não vai atrapalhar em nada tudo que a gente fez no caso anterior. Vai dar exatamente uma coisa parecida com isso que está aqui, ó. Copiou aí, Caio? Sim, professor. Copiou? Pegou aqui essa série aqui, que n ao quadrado dá isso aqui, a série de n ao quadrado somando de 1 até n menos 1 dá isso aqui. Vai ser bem tranquilo para vocês fazerem. E aí vocês vão pegar esse procedimento aqui e escrever como isso aqui, ó. Porque aqui, antes aqui aparecia só o sinal de 1 sobre... Só o sinal de menos, não tinha 1 sobre 4. Mas por causa que aqui agora tem um 2, ó. Aqui tem um 2 agora. Aí aparece o inverso da primeira e da segunda, da primeira derivada, que seria 1, seria meio da outra derivada mais meio. Então dá 1/4. Ó. Então a diferença está praticamente aqui, ó. Ok? Ok. O que a gente tinha lá era menos a derivada segunda de A com a parte real e não tinha esse 2 aqui, ó. Tá certo? Aqui é um A, ó. Tá legal? Perfeito. Posso continuar? Como é que tá? Posso ir em frente? Pode sim. Uhum. Tá? Então, para a gente não fazer tudo de novo, mas o procedimento é todo análogo àquele que a gente já fez lá.
Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aquela expressão lá dessa série aqui dentro e vou substituir aqui dentro também essa outra parte que está aqui, ó. Ok? Que é essa que está aqui, que dá isso que está aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui agora? Então, vamos ficar assim. T de I vai ser igual a H quadrado, H cortado ao quadrado, sobre 2.000. Aquele termo que a gente já conhece, que é π sobre B menos o A, está aqui também. E aqui agora vai ficar, acho que é 1 sobre N. E aqui é o primeiro termo. O primeiro termo é aquele somatório, né? Somatório de N ao quadrado de 1, onde N vai de 1 até N maiúsculo menos 1. Então, se vocês lembrarem, é aquele que vocês vão mostrar. 2N menos 1, que multiplica N. E aqui vai ficar N menos 1 sobre 6, era isso? Isso. Né? Isso. E aqui, ó, só lembrando aqui, tem alguma coisa aqui ainda. Aqui é 2N, né? 1 sobre 2N, não é isso? Ó? Faltou 2 aqui, ó. E Correto? faltou o quadrado ali também, professor, no π sobre... Isso. Faltou o quadrado aqui e um 2 aqui, ó. Não é assim? Menos, agora menos, vamos lá, olha, tem o sinal de menos aqui, ó. Tá aqui o sinal de menos. E aí nós vamos pegar esse termo todo que está aqui, ó. N sobre 2. Vamos ver se dá para pegar ele ali ainda, deu. Então, vai ficar aqui N sobre 2. Aqui a gente vai cortar isso aqui para ficar mais fácil de manipular, que é N. E aqui vai ficar assim, já vou multiplicar, tá bom? Cosseno, cossecante ao quadrado de A, menos com mais, menos com menos, mais, e aqui vai ficar assim, N sobre 2, ó. N ao quadrado sobre 2, né? Isso. É isso mesmo? Isso. Isso. Né? Eu acho que está correto aí. Aparentemente parece que está correto. E aí vamos colocar o N sobre 2 em evidência ali, ó. Então aqui vai ficar H ao quadrado sobre 2.000 de π sobre B menos o A ao quadrado. Aqui vai ficar 1 sobre 2N. Agora aqui tem um N, aqui tem um N, aqui tem um N. Aqui é 2, aqui é 2, aqui se eu pôr o 2 também em evidência, sobre 2 em evidência, vai ficar um 3 aqui, ó. Então eu posso colocar o N sobre 2 em evidência, e aí vai ficar uma brincadeira assim, ó. Vai ficar 2N menos 1 vezes N menos 1 sobre 3, menos o cossecante ao quadrado de A, está aqui, mais N. Olha aí se está correto. Exatamente. Tá certo? Uhum. Então, esse N aqui, nós vamos cortar com esse N que está aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui agora o T de I vai ser igual a H quadrado, cortado ao quadrado, sobre 2.000. De novo, esse termo aqui. B menos o A. Isso elevado a 2. E aqui vai ficar 1 sobre 4. Parece que está dando 1 sobre 4 aqui. E agora vamos ver como é que ficaria aqui dentro desse termo que está aqui, ó. Aqui tem um N, não tem um N, ó? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o mínimo aqui, ó, dá 3, e aqui vai ficar assim, 2N menos 1, vezes N menos 1, e aqui é como se tivesse 1, né, dá mais 3N, ó. Menos o cossecante ao quadrado de A. Posso fazer assim ou não?
Pode. Então, acho que agora a gente está no finalzinho aqui. Então, aqui vai ficar h ao quadrado sobre 2.000, está aqui. Daqui vai ficar π sobre b menos o a ao quadrado. E aqui vai ficar 1 sobre 4. Agora aqui vai ficar assim, ó. Esse com esse vai ficar 2n ao quadrado menos 2n menos o n mais 2 mais 3n sobre 3 menos o cossecante ao quadrado de A. Então, aqui, ó, fica menos 3n com mais 3n, pode cortar, ó. Posso fazer assim? Pode. Então, finalmente, o t de II é igual a h ao quadrado sobre 2.000 de π sobre b menos o a, está aqui, ao quadrado, 1/4, e aqui vai ficar assim, 2n ao quadrado, mais 2 sobre 3, menos 1 sobre seno ao quadrado de A. Só que o A, quem é o A? Olha, a gente colocou o A aqui, ó. Olha o A, é Iπ, ó, tá aqui, ó. Iπ sobre N. O A, só lembrando aqui, o A é igual a Iπ sobre N, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, seno de Iπ sobre o N. Ok? Ok. Uhum. E aqui é o quadrado, porque aqui é o quadrado, é o inverso, né? Então, pronto. Essa aqui, ó, se a gente não errou nada, eu, né, em particular, se eu não errei nada, a expressão deveria ser essa aqui, ó, alguma coisa parecida com essa que está aqui. Vocês depois podem conferir com a apostila lá do DVR, onde está até escrito à mão, né, onde tem essas contas feitas, e aí vocês conferem, tá bom? Combinado até aí? Então, só recapitulando tudo que a gente fez até agora, fazendo um pequeno resumo. Então, a gente tinha a seguinte questão. A gente tinha que resolver essa equação aqui, menos h ao quadrado sobre 2.000, da derivada segunda com relação a R, do f de R, mais o V efetivo do f de R, que era igual a E, que é a energia interna, do f de R, onde o V efetivo era o valor da potencial que depende só da coordenada R radial, mais o termo centrífugo, que é h quadrado, multiplica J, que multiplica J mais 1, sobre 2.000 R ao quadrado, e assim era. Então, isso aqui é a parte centrífuga, está relacionado com a rotação da molécula, e essa aqui é a parte do potencial que diz respeito só à coordenada R. Então, se o R varia, então você supõe que você está descrevendo, imagine que fosse assim um corpo ligado com a massa, né, com a mola, só que aí você vai para o sistema de centro de massa, é como se você tivesse a mola fixa aqui e tendo um único corpo de massa reduzida μ. O equivalente a isso. Então, ele fica vibrando, indo e voltando para cá. Aqui é o corpo de M1, aqui é o corpo de M2, e o μ é a massa reduzida, que é igual a M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. E aqui o interessante, que isso aqui é o oscilador harmônico, né, que a gente conhece. No caso de uma molécula, a gente está vendo uma coisa assim, ó. Está aqui o centro de massa, então ela fica indo e voltando, oscilando para lá e para cá, mas só que a gente troca a mola por uma nuvem eletrônica. E a nuvem eletrônica que governa o movimento de vibração e rotação dessa molécula. Em particular, esse aqui controla a parte da vibração,
e essa outra parte centrífuga controla a parte da rotação da molécula. Então, a molécula fica rotacionando e vibrando ao mesmo tempo. Então, se eu fizer o J igual a zero, eu vou ter uma vibração pura. Se eu fizer o V de R igual a constante I igual a zero, por exemplo, no R de equilíbrio, né, pegando ali que o potencial é igual a zero ali, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, aí você tem uma rotação pura. E aí você também pode descobrir qual é o valor da energia para uma rotação pura e para uma vibração pura. Que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas só relembrando, então, que a gente tinha que resolver essa equação aqui, era o que a gente estava procurando fazer. E aí, o que a gente fez? A gente, então, trabalhou essa forma analítica aqui, e aí a gente combinou ela, fez algumas combinações com ela em termos de funções de bases conhecidas do tipo φ de n, que dependia de R. Então, eram funções de base, né? Funções de bases conhecidas, e que no final a gente então expandiu, assim, fazendo aqui a grosso modo, né? A gente expandiu que o f de R era uma combinação linear de N, de C de N, φ de N de R, né? Claro que lá no caso da energia potencial, a gente fez uma combinação de tal maneira que a gente queria que isso acontecesse, ó. A gente queria que o φ de I de RK fosse um delta de IK. A gente queria isso, né? Então, a gente queria uma base que tinha esse comportamento. E aí, a gente conseguiu isso fazendo uma combinação do que a gente chamou da representação da variável discreta, mais a quadratura gaussiana. E aí, quando a gente faz isso, né, expande a nossa autofunção em termos de um conjunto de completo de funções de base, a gente transforma, dentro do método variacional, uma equação diferencial de segunda ordem uma equação matricial. E a equação matricial que a gente obteve fazendo isso, só recapitulando, foi exatamente isso aqui, ó. Ficaria, vou colocar aqui H de C, onde C são esses coeficientes aqui, igual a E, e aqui apareceria quem? O S, a sobreposição das bases, que elas não necessariamente são ortonormais, e aqui do C, onde esse H aqui, ó, era a soma, então, do operador energia cinética, dos elementos do operador energia cinética, mais do energia potencial. E aí a gente verificou que quando a gente faz essa combinação aqui, dVr mais quadratura gaussianas, a nossa V, ela sai assim, ó. Ela sai como V11, um V22, um V3NN, por exemplo. O restante aqui tudo é zero. O restante tudo é zero, ou seja, ela é diagonal. E mais ainda, a gente sabia como calcular cada um desses elementos que estavam aqui, ó. O V11, o V2, que vai depender o quê? Vai depender da nossa função de base escolhida, que é essa que está aqui, ó. Ok? E, em paralelo, a gente também descobriu como se escreve, então, o T de IJ, no caso do I diferente de J, que é aquela expressão que está lá em cima, que a gente obteve. Vou escrever ela agora não, só para a gente ganhar tempo, um pouco de tempo, que é essa expressão que está aqui, ó. Deixa eu mostrar a outra principal. Aqui, né? Essa aqui é para o I diferente de J. Então, a gente já tem a cara dela, uma forma que você pode montar qualquer que seja o elemento, conhecendo a massa reduzida do seu sistema e conhecendo o intervalo que você quer fazer de integração, B menos o A, e o número de quadraturas que você quer usar. E onde I e J são exatamente os índices dos elementos da sua matriz, do operador energia cinética. Então, a gente consegue, então, para qualquer sistema diatômico que a gente queira, a gente consegue calcular esses elementos
aqui e esses que estão aqui, ó. IJ para I igual a J. Então, diagonal e fora da diagonal. Então, basta então a gente conhecer, ó, o intervalo que a gente quer integrar, AB, e o número de quadraturas que você quer usar. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por exemplo, N, aqui nesse caso é 7, mas aí seria N e a massa reduzida a massa reduzida que você tem do seu sistema. Então, se você tem uma molécula diatômica, por exemplo, separada por uma distância R, então, você primeiro tem que conhecer qual é a forma, né, analítica do seu V de R. Está aqui a sua forma analítica. Aí você vai descobrir aqui qual é o B que ele assintota e o A, onde você já tem ele aqui, que dá uma parte aqui, ó, da interação núcleo-núcleo, né, uma parte positiva. Então, aqui você já teria a curva completa. Então, aqui seria o A. Então, você vai integrar, né, fazer toda a integração que você tem, indo de A até B. Inclusive, quando a gente transformou isso aqui num somatório para quadraturas, a integral que apareceria aqui teria que ser de A até B, né, nesses elementos que aqui estão. Ou seja, quando você tinha a matriz completa, V era alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vamos colocar aqui um V de 1 e tudo mais, e onde um VIJ qualquer era integral, ó, de A até B, de φ, um pouquinho de I estrela de R, e aqui ficaria o V efetivo, ó, de um φ de J de R dr. Ó. Então, a integração ia de A até B. Ó. E aí, é claro que a gente montou, né, aqui é a maneira mais geral, menos geral possível, né? Mas a gente montou isso aqui, ó, por uma função que a gente chamou lá, não me lembro bem, acho que foi φ, um φ de I, e aqui de um RK qualquer, que isso aqui era uma delta de IK. Então, a gente transformou isso aqui, essa função de base, a gente construiu essa que está aqui, em termos dessa base que está aqui, ó. Então, aqui é como se entrasse essa função de base que está aqui, e não essa que está aqui. Mas aqui eu só coloquei de maneira geral, para vocês verem como é que era o cálculo dos elementos de matrizes. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, é por causa dessa delta que vai zerar os elementos fora da diagonal, certo? Isso, é a maneira como a gente montou, né? Aí veio aquela combinação, né? DVR, né? Que é exatamente, vem daqui, mais quadratura gaussiana. Então, a combinação dos dois é que vai permitir que você tenha como uma vantagem de usar o método DVR para fazer essas integrações aqui, ou o cálculo desses elementos, que você vai ter só os elementos da diagonal principal, não vai ter os elementos da diagonal, que não, os elementos fora da diagonal principal, você não vai ter nenhuma contribuição deles. Ok? Entendi. E, professor, tem um número mínimo de quadraturas gaussianas que eu tenho que usar? Boa pergunta. Na realidade, você faz isso aqui, ó. Você põe, por exemplo, eu vou fixar 10, por exemplo, tá bom? Vamos pegar, deixa eu fazer um problema mais ou menos real. Vamos supor que eu tenho uma curva de energia potencial assim, e ela aqui vai ter B, aqui vai ter A, e eu vou fazer assim, que o A é igual a 1 angstrom. Geralmente, isso vem até de alguns problemas reais, tá bom? E aqui de 10 angstrom, por exemplo. Pode ser até para o H2+, por exemplo. Tá legal? Fica nesse intervalo. Então, eu vou integrar de 1 até, por exemplo, 10 angstrom. Por exemplo, se eu primeiro escolho N igual a 10. Tudo bem? Cai o número de quadratura igual a 10. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí eu calculo a energia através disso aqui, ó. H de C igual a E de S de C.
Aí eu calculo a energia vibracional pura, por exemplo, ou Rho vibracional. Calculei. Tá legal? Aí eu continuo aumentando. Então, isso aqui foi para N igual a 10. Eu vou chamar de E10. Aí eu vou para N igual a 50. Calculo e acho a energia para a quadratura de E50. Tudo bem até aí? Tudo bem. Faço a diferença dos dois. Faço a diferença das duas energias, ou comparo as duas energias. Aí, se essa diferença de energia for muito pequena, por exemplo, aí 10 a menos 6 de diferença, por exemplo, aí eu já sei que eu posso parar nesse número de quadratura aqui, 50, que já está bom. Entendeu o raciocínio? Tem que ser quanto o ΔE? Quanto menor for melhor. Até, por exemplo, uma precisão de 10 a menos 6 está ótimo, porque aí já é em Hartree, é um número muito pequeno, em quilocal por mol dá muito pequeno também. Então, em qualquer unidade que você pegar, ela é muito pequena, então você já considera que já está bom. Então, quando não estiver mudando mais ali na sexta casa, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas, em geral, a gente usa o N de aproximadamente, variando, como até possui um intervalo, variando de 400 a 500 quadraturas já dá um bom resultado, um excelente resultado. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eu geralmente já começo com 400 e faço um teste com 500 e vejo se já está ali a diferença na sexta casa. Ou mais. Se já está, eu paro, senão eu continuo aumentando. Isso depende também, Caio, da forma da sua curva de energia potencial. Ó. Se ela for muito de curto alcance, olha o que é curto alcance e olha o que é de longo alcance. Nota a diferença de curto alcance e longo alcance? Professor, ainda o meu está travado aqui. A internet está tá muito ruim. Tá. Espera só um segundinho aí que está defasado. Tranquilo. Pode, tranquilo, não tem pressa não, tranquilo. Aí, agora chegou. Tá Beleza. vendo? Você está vendo que esse aqui assintota para um R, por exemplo, 10. Esse aqui assintota para um R igual a 20, por exemplo. Então, a gente chama isso aqui de uma curva de energia potencial de longo alcance. Ó. Beleza. E essa aqui de curto alcance. Aí, o que acontece? Aqui você vai ter um intervalo maior, não vai ter um intervalo maior? De longo alcance? Sim. Vamos supor que ele sai aqui de 1, ó, ele vai de 1 até 20. E o de curto alcance aqui, ele vai de 1 até 10 angstrom. Então, faz sentido você ter que usar mais quadraturas aqui agora, né? Entendi. Para a sua integral ficar melhor, e aqui então, você pode usar um número menor de quadratura. Então, depende do intervalo do sistema, exatamente, se ele é de curto ou longo alcance. Mas, geralmente, para curto e longo alcance, um número de quadraturas aí em torno de 500 é um bom número. Não, beleza, entendi. Tá bom? Eu me lembro de longo alcance, professor, eu poderia dizer que a amplitude da frequência dessa molécula diatômica, vamos supor assim, essa amplitude seria muito grande em comparação com essa de curto alcance? Boa pergunta. O que você pode imaginar também seria o seguinte, o de longo alcance seriam aquelas interações que você, até mesmo para distâncias muito grandes, existem interações. Por exemplo, força do tipo Van der Waals. Ah, entendi. Ou então sistemas dominados por forças dispersivas ou por dispersão. São características das forças do tipo Van der Waals. Então, mesmo quando você tem, por exemplo, uma molécula de gases nobres aqui, por exemplo, vamos pensar aqui no criptônio 2, ou seja, você tem duas moléculas de criptônio. Geralmente, quando você tem um sistema fracamente ligado, eles são de longo alcance, e aí ele geralmente vai ser assim, ó. Ou seja, mesmo para quando o R é muito grande, ainda existe a interação entre os dois criptônios. Entendi. É diferente do sistema iônico, por exemplo, ou covalente. Aí
né? Ele já é de curto alcance, a interação ela é mais forte Mais intensa. e mais intensa para R pequeno. Entendi. Mas ela não dilui, e ela dilui rapidamente, ó. Se você pegar aqui, ela ficaria uma coisa assim, ó. Rapidamente assim, então, entendi. Ela rapidamente assintota e já cai a zero. Professor, essas interações de curto alcance, eu poderia pensar como interações colombianas ou não tem nada a ver? Não, quando você tem... Boa pergunta também. Hoje vocês estão gostando de ver. Hoje está... A energia total você pode pôr como energia de colombiana, né? De eletrostática, vamos pôr assim. Ela é composta de eletrostática, mais energia dispersiva, de dispersão, mais a energia de indução e mais um termo que a gente chama de troca, ou exchange. Então, dependendo de quem domina, se quem a maior contribuição na energia total for a dispersão, então é provavelmente que você esteja tratando de um sistema do tipo Van der Waals. Então, quando você tem uma molécula qualquer e você calcula a energia total dela por uma distância, por exemplo, de equilíbrio, aqui, ó, aqui você tem, sei lá, um Na e aqui um H. E você calcula essa energia na posição de equilíbrio dessa molécula. E aí você vê qual é o termo que mais contribui aqui, ó. Se for o dispersivo, aí você vai dizer que ele é uma força do tipo Van der Waals, é uma interação do tipo Van der Waals, e que é um potencial, provavelmente vai ser de longo alcance. Se for o eletrostático, aí você pode pôr uma ligação covalente, alguma coisa assim. O termo de indução, ele geralmente está um pouco ligado, eles ficam aqui revezando entre dispersão e indução, para o tipo de potenciais que são dominados por forças do tipo Van der Waals também, por interações do tipo Van der Waals. Ok? Beleza, entendi. Bacana até aí, pessoal? Tranquilo, professor. Então, agora, nós vamos aprender a fazer uma outra coisa, porque na próxima aula eu já vou ver se eu mostro para vocês o programa que a gente calcula as energias rotacionais e energias vibracionais, utilizando exatamente essas expressões que a gente acabou de obter por T e J, tanto para I, diferente de J, e I igual a J, né? E os elementos V e J vão um pouquinho diagonais. Então, ele vai resolver essa equação para nós aqui, ó. Aí vai montar os elementos de matriz utilizando essas expressões que a gente obteve, vai montar a hamiltoniana, vai multiplicar aqui pelos Cs, pegar a energia I, que é interna, que é a energia de vibração, mais a energia de rotação, e aqui de vibração, vamos pôr aqui o E, ok? Aí pode pôr esse S se quiser, e aqui o C. Então a gente vai calcular, a gente vai montar essas matrizes, vai diagonalizar, vai obter a E-int, que é exatamente a soma da E-hot, mais a E-vib, tá aí. E depois a gente obtém os altos valores seriam as energias internas, que é a vibração e rotação, e o C seriam os autovetores. E aí os autovetores a gente vai o quê? Substituir de volta na nossa função, e aí você pode ter a cara da função, da autofunção, ó. Que Cn, né? E aqui a nossa φ de N, ó. Então se eu substituo aqui, acho o C e substituo aqui, eu tenho a cara da minha autofunção, ó. Ok? Ok. Ok? E aí, só para a gente mostrar, eu vou mostrar aqui agora, mais ou menos como que a gente pode calcular as constantes. Então, a gente vai obter as constantes, como que a gente pode calcular agora as constantes espectroscópicas, Rho vibracionais de um sistema de dois corpos. Aí, lembrando que o sistema de dois corpos, você pode pensar
num dímero, por exemplo, ó, um H, um H, um H, um H de outro dímero aqui, ó. Então, aqui você põe uma molécula diferente para outra e a distância entre os dois carbonos, assim, pensa em duas mãos na sua frente, uma virada para a outra. Então, num plano de uma mão seria uma molécula e na outra seria a outra molécula. E separado por uma distância R. Então, você pode imaginar que isso aqui seja aproximar para um corpo, isso aqui para um outro corpo, e você pode aproximar como se fosse uma interação, como se fosse uma molécula diatômica. Você pode pegar, como eu já falei também, pode pegar um nanotubo, com a molécula, também pode transformar em dois corpos. Você pode pegar uma molécula em um átomo, por exemplo, ó, CH2 com um gás, com outra molécula, com outro átomo H, por exemplo, ou um gás nobre. Então, você pode transformar também num sistema de dois corpos. Então, para todos esses casos, a gente pode usar isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? A gente pode calcular, então, as energias de vibração e de rotação, e, além disso, a gente pode calcular as constantes espectroscópicas, Rho vibracionais. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta: alguém sabe o que é uma constante espectroscópica? No caso, Rho vibracional, alguém pode me dizer? Alguém tem ideia do que seja uma constante espectroscópica? São aquelas ômega E, XE, ômega E, YE. São aquilo lá mesmo. Agora vamos... Tudo bem. Então, as constantes que a gente pode obter aqui são ômega E, que é a constante harmônica, vibracional harmônica. Aqui a correção de primeira ordem, a correção vibracional de primeira ordem, a correção de segunda ordem, a correção de terceira ordem. Então, isso aqui seriam as constantes espectroscópicas vibracionais. Seria para as duas, né? No caso, a Rho vibracional seria a multiplicação da ômega E com alguma outra constante da rotação, né? Eu vou fazer em separado e aí a gente vai vendo uma por uma. Mais ou menos, vai chegar nisso que você falou aí, Lu. Mas vai ser o BE, que é a constante rotacional, a alfa E, que é a constante de acoplamento Rho vibracional de primeira ordem, e a gama E, que é a constante Rho vibracional de acoplamento de segunda ordem com a vibração. Mas eu só estou colocando os nomes delas aqui porque o Matheus falou o nome delas, e aí esse aqui seria rotacionais. Mas, em particular, essa aqui seria rotacionais e essa aqui seriam as que acoplam, seriam rotacionais de acoplamento. Isso são as constantes. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte: do ponto de vista físico ou químico, o que é uma constante? O que uma constante espectroscópica traz de informação? Aí, eu não sei, eu estou chutando que parece tipo um oscilador harmônico. Então seria as energias harmônicas e, nesse caso, anarmônicas, né? Porque tem esses outros termos aí. Seria isso? Então vamos pensar assim. Já temos duas coisas. Vamos fazer o seguinte: antes de eu entrar nesses pormenores, então, deixa eu então dar um intervalo, que eu tinha esquecido. O Matheus não falou nada, né, Matheus? Porque chegou numa parte tão importante, tão interessante, que eu decidi deixar. Rapaz, ouvindo isso de você, trocando lanche pela aula, eu estou feliz, rapaz. Você salvou o dia. A outra aula eu vou dar mais animada ainda, porque agora saber que olha só, rapaz, o Matheus trocou o lanche pelas constantes vibracionais. Perfeito, Matheus. Essa sua hoje foi forte, viu? Mas tá bom, vamos dar paradinha só para a gente respirar um pouquinho, aí a gente volta e a gente vai deduzindo, vai mostrando as coisas por ponto a ponto e vai ficando mais claro, tá bom? Bom que durante o lanche a gente vai pensando sobre o que significa essas constantes. Isso, aí vão pensando exatamente o que seria uma constante espectroscópica aí, tá bom? Que horas são no seu relógio aí, Matheus? São 9h11. 9h11. Então, se é 9h11, então nós vamos voltar a que hora?
9 e 16. 9 e Mas do 16. meu relógio. No seu relógio. Tá bom, então até daqui a pouco. É 9 e 11, hein? Tá, agora ele deu 9 e 12. Então, 9 e 17. Pronto. Isso. Combinado? Valeu. Até daqui a pouquinho. Até. Mateus?
Fala, professor. Chegamos no horário hoje, tá certinho ou não? Agora sim, está certinho, 9h17. O Matheus tá tão empolgado que ele nem saiu pra lanchar, professor. Ele ficou Eu bem tô contando os quilômetros. achando, Ana, você matou a charada aí, viu? Agora, se eu não conseguir ir bem nessa parte de constantes, eu vou ficar, o Matheus vai ficar com fome de novo. Mas vamos lá. Vamos começar com... Para a gente, então, eu vou semear um pouquinho algumas coisas, para depois a gente tentar interpretar as constantes espectroscópicas. Podemos fazer assim? Tá ótimo. Então, vamos começar com o oscilador harmônico quântico. Claro que nós não vamos resolver ele aqui nós vamos só pegar a resposta da energia. Como é que a gente escreve a energia que depende do número quântico vibracional N? Vamos colocar aqui N, assim N, que é para dizer que é o número quântico vibracional. Pode ser? Alguém lembra quanto que era? É da N que multiplica... Bom, primeiro tinha uma constante que é Hni, né? E aqui era N mais meio, não era assim? A solução exata lá do oscilador harmônico quântico, que a gente via lá? Isso. Uhum, isso mesmo. Tá. Agora, eu vou só lembrar de uma outra coisa aqui para vocês. Vocês lembram que a energia não era Hni? Era ou não era? Sim. Tá. E vocês lembram também que Ni vezes o lambda tem que ser igual a C, não é verdade? Lembram disso ou não? Sim. Uhum. Então, se eu isolo o Ni aqui, o Ni vai dar C sobre lambda. Então, isso aqui ficaria HC sobre lambda, correto ou não? Uhum. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um E barra, e que vai ser igual ao E dividido por HC. Então, quando eu divido o E aqui, ó, por HC, vai ficar HC sobre HC por lambda. Corta, corta, vai ficar 1 sobre lambda, correto? Isso. Aí ela vai ter, no caso, a energia vai ter unidade de centímetro a menos 1, então, né? Se o lambda tiver descrito, então, correto. Se lambda tiver sido dado em centímetros, então a energia E barra vai ser dada em centímetro a menos 1, que é o inverso da distância. Entendi. Correto Então, ou não? uhum. E esse aqui, geralmente, é a unidade que os espectroscopistas usam, unidade dos espectroscopistas. Por que é a unidade que eles usam? Porque é uma unidade grande e ela, por ser uma unidade grande, fica mais fácil de você conseguir identificar o espectro de uma molécula. Aí vamos lá, o que é um espectro agora. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é construir o diagrama de energia aqui de um oscilador. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui maior. Quando N igual a 1, então vamos pegar aqui a energia, E de N vai ser igual a... Então, como é que eu tinha escrito lá? Vamos só relembrar. Então, aqui, ó, se eu pegar a energia e dividir por H, vamos colocar aqui, ó. Eu tinha que ter completado isso aqui, mas não esqueci de completar, vou completar agora. Então, eu vou pegar essa energia do oscilador de novo aqui, é de N de Hni, não é assim? De N mais meio, não é assim? Isso. Uhum. A primeira ordem, né? Exatamente. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou pegar o Hn de barra, que vai ser o E de N dividido por HC. Então, vai ficar H de Ni sobre H de C. Isso aqui é igual a N mais meio. Corta o H com H, correto? Isso. Uhum. E aí, algumas vezes, a gente chama isso aqui de ômega E. Ômega E de N mais meio. Então, quando eu pego aqui o E de N, a energia do oscilador harmônico, que depende do número quântico N, ele vai ser igual a uma constante
vezes n mais meio. Lembrando que isso aqui é dimensional, então, e esse aqui vai estar em centímetro a menos 1, ou o inverso da distância. Então, isso aqui seria a frequência harmônica do oscilador harmônico quântico, que seria o Ni sobre C, ó. Ok? Entendi. E aí, se eu construir agora esse diagrama aqui, ó, se eu coloco N igual a 1, vai dar quanto a energia? Ou N igual a 0, né? Aqui o N vai de N igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Quando o N igual a 0, perdão, eu coloquei 1 aqui, N igual a 0 vai dar quanto? Vai dar ômega E sobre 2. Sobre 2, perfeito. E quando eu faço N igual a 1? Aí 3 vezes ômega E sobre 2. Perfeito. E quando eu faço N igual a 2? Vai ser 5 vezes NE. Correto, ótimo. E aqui, então, isso aqui seriam os níveis energéticos, correto ou não? Isso. Uhum. E o que a gente chama de espectro? Seriam as transições dos níveis, não é isso ou não? Verdade. Uhum, os intervalos. Uhum. Então, aqui é a primeira transição. Quanto que é a primeira transição? 3 meios menos meio, que vai dar o quê? 2 sobre 2, então vai dar ômega, correto? A primeira transição aqui dá ômega, ômega E. E a segunda transição? Também. Também, vão ser todas coincidentes. Então, você vai ver uma única raia mais inchadinha aqui, ó, porque todas as transições vão ser coincidentes. Então, quando você tem um potencial harmônico, meio de KR ao quadrado, que é do oscilador harmônico, você tem, então, a aproximação harmônica, que o potencial seria assim. E aí os níveis vibracionais estariam aqui dentro, ó, e aí as transições desses níveis vão ser igualmente espaçadas e você vai ter só uma única raia. Que vai ser exatamente o quê? Ômega E. Então, ômega E é o que a gente chama de a frequência fundamental, a primeira frequência fundamental do oscilador harmônico, né? Correto? Quando você tem um potencial desse tipo que está aqui, ó, e depende só da distância ao quadrado. Então, seria a frequência harmônica. Então, esse aqui é ômega E. E essa é o que a gente chama a primeira constante espectroscópica do movimento dos núcleos. E está relacionado com o movimento dos núcleos, que tem a ver com a vibração. Ok? Ok. Porque está relacionado com a frequência de oscilação, né, que é o Ni, que é a frequência de oscilação dos núcleos. Então, é a primeira. Agora, o que acontece? Quando você tem um potencial que não é harmônico, então aqui você tem o V de R, como é o caso de uma molécula diatômica. Aí o que acontece? O R de equilíbrio estaria aqui, ó. E sim, vamos só dar mais uma informação aqui. No caso harmônico, a oscilação aqui da partícula é só em torno do R de equilíbrio, correto? Os pontos de retorno aqui, ó, são próximos do R de equilíbrio. Ela fica indo e voltando próximo do R de equilíbrio. Não é assim? Isso. No caso que você tem uma molécula diatômica, que o potencial é dado por esse caso aqui, ó, a molécula, ela não fica só oscilando mais em torno do R de equilíbrio, ela pode ir bem longe do R de equilíbrio, ó, e uma certa distância também menor do que o R de equilíbrio. Então, ela tem um espaçamento de vibração maior do que no caso harmônico, correto? Isso. Uhum. Então, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você quer calcular uma solução da energia vibração, de uma vibração pura, como era o caso do oscilador harmônico, uma vibração pura, você, então, pode escrever aquela
aquele termo ômega E de N mais meio, e você pode acrescentar mais termos aqui de ordem N mais meio, vai descrever para corrigir os termos que não são mais harmônicos. Você pode pegar esses termos que estão aqui agora, ó. Então, aqui está o nível harmônico, o nível vibracional harmônico, e aqui não harmônico mais, ó. Está vendo que não é mais harmônico? Aqui o lado esquerdo é igual ao do lado direito. Aqui o lado esquerdo não é mais igual ao lado direito, ó. Correto ou não? Isso, né? Sim, sim. Então, você, em princípio, pode obter uma expressão da energia de vibração pura, no caso não harmônico, fazendo expansões em termos do N mais meio. Então, por exemplo, você pode fazer uma coisa desse tipo assim, ó. Você pode supor que a energia vai ser ômega E de N mais meio menos ômega E XE de N mais meio ao quadrado mais N ômega E YE de N mais meio ao cubo, mais, acho que agora é menos, é trocado os sinais, revezados. Acho que aqui é o menos agora. Menos ômega E ZE de N mais meio a quarta mais 3 pontinhos. Ó. E aí, então, aqui seria a frequência harmônica, que é uma constante espectroscópica. Aqui está a correção de primeira ordem da frequência harmônica, correção de segunda ordem, apesar daqui aparecer um 3 aqui, ó, mas é a correção de segunda ordem, que é o segundo termo. E aqui a correção de terceira ordem, apesar de aqui aparecer 4, porque é o terceiro termo. Está ficando um pouco mais claro? Uhum, sim. Professor, se a temperatura de um sistema for muito pequena, é bem provável que o sistema diatômico vai estar praticamente no estado fundamental. Então, eu posso deduzir praticamente que em temperatura baixa, o oscilador harmônico ele expressa uma aproximação maior para temperaturas baixas, né? Boa. Se a temperatura fosse muito alta, aí o acesso aos outros estados seriam, né, maiores. E aí, essas constantes, no caso, por exemplo, essa de terceira ordem, ela teria um valor muito maior em comparação com se a temperatura fosse pequena, né? Porque... muito bacana isso que você está falando. Perfeito. Posso só fazer uma coisa aqui para tentar te ajudar na formulação? É que ômega E é maior do que ômega E XE, que é maior do que ômega E YE, que é maior do que ômega E ZE. Às vezes é até assim, ó, muito maior, dependendo dos sistemas. Uhum. Então, por exemplo, se você tem um sistema que oscila somente perto do R de equilíbrio, quando ele está no... Porque mesmo quando você tem um oscilador harmônico, como é aqui, ó, você tem vários níveis, ó. Ainda são harmônicos, ó. Até uma certa energia, ele é harmônico ainda, correto? Você ainda pode aproximar... Só quando as oscilações atingem um R muito grande, que aí não, aí você teria que pegar e fazer um potencial real, que seria assim, ó. Então, o que vai definir também se o sistema está preso ou não, é se a sua energia de dissociação é pequena ou é grande. A energia para o R de equilíbrio. Ó. Se o poço é muito profundo, você tem vários níveis, ó. Claro que vai depender da massa reduzida do sistema também. Se a massa for muito reduzida, for muito grande, esses níveis vão estar bem próximos um do outro e vão ter vários níveis e ela vai estar bem ligada. Se a massa é pequena, né, mesmo que você às vezes tenha um nível, um poço bem profundo, mas os níveis são mais espaçados, ó. E aí, aqui você perde rápido a aproximação harmônica, você perde rápido aqui quando os níveis são mais espaçados. E aqui a aproximação harmônica você perde ela mais lentamente, porque você vai ter muitos níveis dentro ainda da parte harmônica aqui ainda. Ó. E aqui você vai ter só um nível, ó, dentro da parte harmônica daqui, ó. E vários níveis.
Ficou claro um pouquinho ou não? Entendi. Deve ser porque então a energia, no caso vibracional, ela é inverso da massa reduzida, né? Exatamente, porque quanto maior a massa, mais dificuldade, mais inércia você vai ter para vibrar. E quanto menor a energia, menor a massa, menos inércia você vai ter para vibrar, e aí você vai vibrar mais rápido, né? Então os níveis vão ser mais espaçados, porque os valores vão ser maiores. Tá. Entendi. Tá ok? Então, isso aqui é o que a gente está chamando de rotação, vibração pura. E aí, se você então quer resolver um problema com a rotação pura, então você vai ter que pegar aqui a menos h ao quadrado, 2m, da derivada de segunda com relação a r, da sua f de r, mais o v efetivo do f de r, que é igual a e de f de r. Então, na vibração pura, o que vai acontecer? O J é igual a zero. Aí o potencial efetivo, que era o V de R mais H ao quadrado, J que multiplica J mais 1 sobre 2μr ao quadrado, isso aqui vai para zero. Ó. Então, você só tem o V efetivo, só é a parte do potencial que depende de R. Por exemplo, aquele de Rydberg, ó. CI de ρ elevado a I, de elevado a menos C1 de ρ, onde ρ é igual a R menos R de equilíbrio. Correto? Sim. Então, olha só, eu posso então calcular aqui a energia vibracional pura para N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, com potencial bem completo, ó. Né, com a parte harmônica e anarmônica aqui incluída até a parte assintótica. E aí eu posso comparar essas energias que eu estou obtendo aqui com essas equações que está aqui, ó. Mas para eu fazer essa comparação, eu tenho que conhecer as constantes espectroscópicas ômega-E, ômega-E-XE, ômega-E-YE e ômega-E-ZE. Correto ou não? Sim. Então, já dá para notar o seguinte, que cada molécula tem as suas próprias constantes espectroscópicas, correto ou não? Isso. Então, ó, quando eu tenho um potencial anarmônico, e aí as energias aqui agora ó, vão ser de tal maneira que agora, o que vai acontecer? Então, aqui o N igual a 1, o N igual a 2, o N igual a 3, o N igual a 4, que você vai agora, quando é a parte, se você tem a parte não anarmônica, não harmônica, melhor dizendo, desculpa, aí as transições aqui não vão ser mais igualmente espaçadas, então você vai ter um espectro mesmo, ó, tá vendo? Ó? Várias raias, uma para cada transição. Correto? E aí o que é interessante é que você vai ter lá na escala do experimento do espectroscopista, uma escala aqui, e você vai conseguir ver, numa escala que ele tem, a medida entre cada transição que você tem aqui, ó. E aí, com essas medidas dessas diferenças de raias que você tem, você pode calcular as constantes ômega-E, ômega-E-XE, ômega-E-YE e ômega-E-ZE. E aí, se você tem as constantes espectroscópicas associadas ao espectro de uma molécula, por exemplo, o H2, então você vai ter as suas constantes espectroscópicas vibracionais únicas para o H2. Aí, se você faz para o H2+, você vai ter outras. Se você faz para o F2, você vai ter outras. Se você faz para o NH, vão ter outras. O NAF, outras, e assim por diante.
Então, o que a gente fala é que as constantes espectroscópicas, tanto vibracionais como rotacionais, elas são as impressões digitais das moléculas. Cada um tem as suas constantes, as suas especificidades. Ficou um pouco mais claro? Sim. Perfeito. Ainda estamos montando, a gente ainda não falou tudo, mas a gente está montando. Então, por exemplo, se eu conheço aí eu pego um livro de espectroscopia, e eu olho lá, quais são as constantes espectroscópicas vibracionais por H2+. Aí eu tenho lá ômega E, geralmente centímetro menos 1, né? Ômega E XZ, ômega YE, ômega EZE. Substituo aqui, ó, e aí eu só vou colocando o valor de N e eu vou tendo a energia associada para cada nível vibracional. Correto ou não? Uhum. Então, ó, posso fazer assim, então. Então, de posse. Então, aqui, ó, eu posso fazer isso aqui. O E de N é igual a ômega E de N mais meio. Eu vou supor que só tem duas correções para ficar mais simples aqui, ó. E aqui vai ficar N mais meio ao quadrado. Tá bom. E aí eu vou parar aqui. Vamos supor que o restante tudo é zero, muito pequeno, e seja zero, tá bom? Para uma dada molécula. Tudo bem? Tranquilo. Aí eu olho no livro de constantes espectroscópicas e acho essas duas constantes. Vamos supor que o ômega E seja em torno de 420 centímetros menos 1 e que o ômega E XZ seja aproximadamente igual, sei lá, a 10 centímetros menos 1. Então, como é que ficaria essa expressão aqui? E de N é igual a 420 N mais meio menos 10, que multiplica N mais meio ao quadrado, correto? Isso. Então, agora eu vou falar, qual que é a energia vibracional do estado fundamental? É zero. Então, aqui é para N igual a zero. Então, aqui vai dar 420 dividido por 2, menos 10 dividido por 4, não é assim? Uhum. Então, aqui ficaria 210 menos 2,5, alguma coisa assim? Isso. É. Então, ficaria 212,5 centímetros menos 1. Então, o primeiro nível... Professor, Oi? aí 17. você somou, mas era para ter subtraído. Ah! 207. É 207, exatamente. É a pressa, Matheus. É isso aí. Correto? Sim, sim. Então, agora, se eu pegar aqui, ó, a minha curva de energia potencial, o primeiro nível está aqui, ó, o N igual a zero, está aqui já, ó. Aí eu faço N igual a 1, acho o segundo nível. E aí eu posso encontrar todos os níveis até eu ter a altura da energia de dissociação aqui, ó. Vamos supor que a energia de dissociação seja igual a 500 centímetros a menos 1. Aí eu pergunto, esse nível está aqui dentro desse posto? Tá. Um pouquinho abaixo da metade. Não é isso? Aí eu vou continuando, vou completando. Ó. A energia é 1 para N igual a 1. Como é que ficaria? Aí eu vou ter que colocar aqui, N igual a 1 vai dar aqui 3 meios, né? 3 meios de 4, que multiplica 420. Isso. Menos, e aqui, quanto ficaria? 3 meios ao quadrado, né? Dá 9 sobre 4. 9 sobre 4. 9 sobre 4 de quanto? De 10, não é assim? Isso. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12.260 sobre 2, menos 90 sobre 4, não é assim? Aqui já vai dar quanto? Vai dar 630 menos 22,5, é isso? Isso. Não é? Então, eu vou arredondar isso aqui para 30, eu vou só pôr aqui aproximadamente 600 centímetros menos 1, só para ter uma ideia. Aí eu pergunto,
teria outro nível aqui dentro dessa curva de energia potencial com a energia de associação de 500 centímetros menos 1? Não, ela já extrapolou, né? Ela já extrapolou. Então, você só teria um nível aqui dentro, ó. Um nível vibracional. Então, quando o poço não é muito profundo ou a massa reduzida é muito grande, você vai diminuindo os níveis aqui dentro. E aí, eu posso achar esse mesmo resultado resolvendo essa equação aqui agora, ó. Menos h ao quadrado sobre 2.000, que é a massa reduzida do sistema, derivado de segundo com relação a R, de F de R, mais o V de R, que o J é igual a zero, então só fica o V de R, que é igual ao E de N φ de R. Correto? Onde N é o número quântico. Aí a gente faz aquela expansão, calcula os elementos de matriz com DVR mais quadraturas gaussianas, a gente chega nisso aqui, não é? Correto ou não? Isso. Aí essas energias que saem aqui, para N igual a 0, 1, 2, 3, elas têm que bater com essas energias que você está obtendo aqui com aquelas formas das constantes, que envolvem as constantes espectroscópicas. No caso, vibracional puro. Tudo bem até aí ou não? Tranquilo. Ficou claro mesmo, Matheus? Ficou legal? Tá sim, tá bem mais claro. E aí, ó, a vibração, se você pega uma molécula diatômica, a vibração ela está na parte do infravermelho. Se você pega só a rotação pura de uma molécula, ela está no micro-ondas. E se você expressa em centímetro a menos 1, a diferença das duas energias é da ordem de 100 centímetros a menos 1. Significa dizer que para cada 100 vibrações, você tem uma única rotação. Então, devido a essa diferença de energia da rotação e vibração, a gente pode brincar também com a rotação pura. A gente pode pensar na rotação pura. A rotação pura vai ser quando você não tem vibração, não tem vibração, correto ou não? Isso. Então, como que é a equação de Schrödinger? Menos h ao quadrado sobre 2.000, derivada segunda com relação a f, ou a r, de f, de r, mais o v efetivo. Quem é o v efetivo? É o v de r, mais h ao quadrado, que multiplica j, que j mais 1, sobre 2.000r ao quadrado, do f de r, que é igual ao E, o int aqui, né, do f de r. Não é assim? A equação de Schrödinger? Para rotação e vibração? Isso. Agora eu vou pegar e representar a curva de energia potencial, para ficar mais fácil de entender o que eu vou fazer. Ela é assim, não é? Isso aqui é energia de dissociação, correto? Isso. Se eu somar mais dE aqui, como é que ficaria essa curva? Eu translado ela para cá, não translado? Ó. É. Aqui está o R de equilíbrio, aqui está o R de equilíbrio. Ó. Então, em R igual a R de equilíbrio, implica que o valor em V igual a R de equilíbrio é igual a zero, não é? Isso. Então, olha só. Para R fixo igual a R de equilíbrio, significa que o V de R igual a R de equilíbrio, como está aqui, né? Olha só, o fundo aqui, só lembrando, né? Aqui é o V de R, e aqui é o R, e aqui é o V de R. Então, ele é igual a zero, correto ou não? E aí, ó, se você lembrar aqui, ó,
Isso aqui vai dar um número, porque eu vou pegar a minha função no próprio R, no R fixo. Então, ou seja, a F não vai variar com R, correto ou não? Isso. E o V de R em R de equilíbrio é igual a 0, correto ou não? Correto. E o R que está aqui no denominador vira um R de equilíbrio. Então, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Que H ao quadrado de J, que multiplica J mais 1, sobre 2μr de equilíbrio ao quadrado, do F no R de equilíbrio, é igual a energia no F do R de equilíbrio. Então, posso cortar isso com esse que está aqui, e eu posso obter energia rotacional pura. Ela é H quadrado sobre 2μr ao quadrado, que multiplica J mais 1. Então, aqui eu vou ter energia em função do J, rotação pura. E, geralmente, a gente... aqui ainda pode ser escrito assim ainda, ó. H ao quadrado sobre 2i de J, que multiplica J mais 1. Onde é o momento angular, momento de inércia. Ou seja, o I é exatamente isso aqui, ó. μr de equilíbrio ao quadrado. Essa que é a definição do momento de inércia. Correto ou não? Isso. Então, ó, a energia de rotação pura de uma molécula, que depende de J, pode ser escrita, então, como sendo H ao quadrado sobre 2i de J, que multiplica J mais 1. Aí vem aquela brincadeira de novo que a gente pode fazer, ó. Se eu dividir o E hot por HC, eu vou ter uma energia barra hot aqui, ó, que vai estar em centímetro menos 1. Então, aqui vai ficar assim, ó. H sobre 2π ao quadrado, então aqui vai dar 4π ao quadrado, correto ou não? Isso aqui, ó. Seria 8, não? 8π ao quadrado? Bom, agora então já vou multiplicar pelo 2. Então, tudo bem, já vou multiplicar pelo 2. Ok? Tá certo até aí? Eu só não consegui visualizar de onde veio o pi. É porque o H, eu peguei o H cortado é igual a H sobre 2π. Aí Tá. aqui é o H. Verdade, beleza. Desculpa. Deixa eu fazer, porque eu estou começando a ficar com pressa, porque eu vi o horário aqui agora. Mas eu entendi, eu que viajei aqui. Olha só, então aqui o E hot, que depende de J, é igual a H ao quadrado. Vamos até colocar antes assim, ó, como estava antes ainda. 2μr de equilíbrio ao quadrado, J que multiplica J mais 1. Até aí tudo bem? Eu vou dividir aqui por HC, eu vou dividir aqui por HC, e vou chamar isso aqui de E barra hot. Tá legal? Sim. Então, o E barra hot, que depende de J, vai ser escrito como H ao quadrado, e aqui vai ficar 4π ao quadrado, tá certo? Só isso aqui, ó. Não é isso mesmo? Uhum. E aqui vai ficar 1 sobre 2μr de equilíbrio ao quadrado, 1 sobre HC, que multiplica, aqui é H, J, que multiplica J mais 1. Isso é igual, isso é igual. Aí vou cortar esse 2 com esse H que está aqui. Aí aqui vai ficar assim, H sobre 2 vezes 4, 8. 8π ao quadrado. 8π ao quadrado, μ, R de equilíbrio ao quadrado, C. Olha aí se está ok. Que multiplica J, que multiplica J mais 1. Uhum. Tudo bem? E isso aqui, ó, que sai em centímetro a menos 1, para sair em centímetro a menos 1, eu tenho que usar isso aqui em erg, isso aqui em centímetros, e isso aqui em centímetros por segundo.
e aqui, ó, em gramas. Não é assim? Uhum. E aí eu vou chamar isso aí de BE, que é a constante rotacional BE, que vai ser igual a H sobre 8π ao quadrado mi R de equilíbrio ao quadrado C, ó. Isso aqui é o que a gente chama de constante espectroscópica rotacional. Que ela entra, daqui a pouquinho eu vou fazer a expansão do B, já já eu vou te mostrar como é que ela entra na expressão. Bom, já vou fazer o comentário aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, tem muita coisa ainda para dizer aqui ainda. Eu vou então parar aqui, que senão daqui para frente vai ficar muito corrido e não vai ficar muito interessante. E já é 9h53 também, professor. Exatamente, para eu não ficar aqui preocupado com a próxima aula. Podemos parar aqui? Uhum. Tudo Sim. bem. Tá, aqui a constante rotacional. E daqui a pouco nós vamos obter a expressão, olha. A expressão da energia vai ser igual, então, BE, que multiplica J mais 1, ó. Ok? Então, na próxima aula, eu vou retornar desse ponto que está aqui. Aí a gente vai continuar fazendo as expressões e obter, vai ficar mais claro ainda o que são as constantes e como que a gente vai chegar em muitas coisas interessantes, mas vou deixar tudo para os próximos capítulos, tá bom? Tá bem. Beleza. Tá bom, então. Então, na próxima aula, a gente continua. Na quarta-feira, então. Opa! Na segunda-feira, a gente continua, então, né? Isso, segunda. Então, deixa eu aqui só desgravar a aula, então. Então, que está parando a gravação.